A cidade de Nova York já tinha se acostumado com seu herói da vizinhança. Por anos, o Homem-Aranha era uma sensação única. Um vulto vermelho e azul balançando entre os arranha-céus. Ele era um símbolo de esperança. Um protetor solitário contra a escuridão que muitas vezes rastejava pelos becos e escritórios da cidade. Mas as coisas estavam mudando. O mundo estava ficando mais complicado. As ameaças estavam maiores, mais coordenadas. Peter Parker, o Homem-Aranha original, sentiu essa mudança bem no fundo de seus ossos. Ele sabia que não podia mais carregar o peso da segurança da cidade sozinho. A responsabilidade era imensa, e a solidão da máscara era um fardo pesado de suportar. Uma nova era estava amanhecendo, silenciosamente no início, depois com a energia inegável do destino. De outra dimensão, um jovem herói tinha surgido, trazendo consigo uma nova perspectiva e algumas habilidades novas e incríveis. Miles Morales, um adolescente vibrante e determinado, também era o Homem-Aranha. Ele possuía um ataque bioelétrico de veneno único e o poder de ficar invisível. Habilidades que diferenciavam. Ele admirava Peter com admiração e respeito, ansioso para aprender com o herói veterano. A cidade era grande o suficiente para 2 Homens-Aranha, e o encontro deles parecia menos um acidente e mais o universo providenciando um reforço muito necessário para as batalhas que estavam se formando no horizonte. Então veio a terceira. Uma figura poderosa e graciosa surgiu, conhecida pelo mundo como Mulher-Aranha. Jessica Drew era uma força da natureza, uma agente altamente treinada com poderes que eram tanto semelhantes quanto distintos de seus colegas masculinos. Ela possuía força, velocidade e durabilidade sobre-humanas, junto com a capacidade de gerar rajadas de veneno bioelétricas de suas mãos. Ela também podia planar no ar com asas semelhantes a teias que se estendiam de seu traje. A chegada dela não foi coincidência. Foi uma convergência. 3 fios separados do destino, 3 heróis-aranha distintos, estavam sendo tecidos juntos em uma única e mais forte tapeçaria. Eles não eram mais apenas indivíduos. Estavam se tornando uma equipe. Peter Parker, Miles Morales e Jessica Drew. O Homem-Aranha da experiência, o Homem-Aranha do potencial e a formidável Mulher-Aranha. Essa era a nova face do heroísmo na cidade de Nova York. Eles eram uma trindade de lançadores de teia, cada um trazendo sua própria história, seu próprio estilo de luta e seus próprios fardos pessoais para a parceria. Seus encontros iniciais foram uma mistura de cautela e curiosidade, uma dança de descoberta das forças e fraquezas um do outro. Mas por baixo das máscaras, um laço estava se formando. Eles estavam conectados por mais do que apenas seus poderes de aranha. Estavam unidos por um compromisso compartilhado e inabalável de proteger os inocentes. Essa era a equipe Aranha. Cada membro dessa nova equipe Aranha era um herói formidável por si só, definido por um conjunto único de habilidades que os tornavam uma parte crucial do todo. Peter Parker, o veterano experiente, era a âncora do grupo. Seu domínio sobre seus poderes era inigualável. Seus lançadores de teia, fruto de sua própria genialidade, podiam produzir uma variedade de fluidos, desde teias espessas, que absorvem impacto, até fios finos e afiados, como navalhas. Sua habilidade de escalar paredes era tão natural quanto respirar, seus movimentos fluidos e eficientes depois de anos de prática. Mas seu maior poder talvez fosse seu sentido aranha. Uma premonição de perigo que lhe dava uma habilidade quase sobrenatural de antecipar e reagir a ameaças antes mesmo que acontecessem. Miles Morales representava a próxima geração. Uma explosão de talento puro e potencial inexplorado. Assim como Peter, ele podia se agarrar a qualquer superfície com facilidade, escalando as paredes de vidro dos arranha-céus de Manhattan com uma agilidade juvenil que era honestamente de tirar o fôlego. Seu balançar de teias era mais acrobático, mais improvisado, refletindo seu espírito artístico. Mas Miles trouxe novos truques para a mesa que surpreenderam até Peter. Seu golpe de veneno, sua marca registrada, permitia que ele canalizasse bioeletricidade em seus punhos, desferindo um choque atordoante que podia incapacitar até os inimigos mais poderosos. Além disso,
Sua habilidade de se camuflar, misturando-se perfeitamente ao ambiente, fazia dele o melhor agente de infiltração da equipe. A Mulher-Aranha, Jessica Drew, adicionava outra camada de diversidade tática e poder bruto ao trio. Suas habilidades de escalar paredes eram tão potentes quanto as dos outros, permitindo que ela se movesse com uma graça silenciosa e predatória. No entanto, seu principal modo de transporte não era balançar, mas planar. Seu traje apresentava membranas semelhantes a teias sob seus braços, permitindo que ela planasse nas correntes de ar, dando à equipe uma vantagem aérea que era rápida e silenciosa. Sua arma ofensiva mais devastadora eram suas explosões de veneno, feixes concentrados de energia bioelétrica que ela podia disparar de suas mãos. Essas explosões eram concussivas, capazes de derrubar inimigos ou causar curto-circuito em maquinários complexos, tornando-a uma lutadora versátil e imprevisível. Juntos, seus poderes criavam uma sinfonia de proeza aracnídea. A experiência de Peter e o sentido aranha forneciam a base estratégica. A invisibilidade de Miles e o golpe de veneno ofereciam oportunidades para ataques surpresa e desabilitação de alvos-chave. O voo de Jessica e as poderosas explosões de veneno permitiam reconhecimento aéreo e suporte de longo alcance com grande impacto. Eles podiam escalar qualquer prédio, balançar por qualquer cânion de aço e vidro e abordar um problema de 3 ângulos diferentes simultaneamente. A cidade nunca tinha visto nada parecido. Isso não era apenas mais um herói, era um sistema de defesa coordenado, uma teia de proteção com 3 aranhas incrivelmente habilidosas e poderosas em seu centro. Para cada herói que surge, uma sombra é projetada, e na escuridão da cidade de Nova York, um trio de forças malévolas estava se agitando. O mais desequilibrado e aterrorizante de todos era o Duende Verde. Norman Osborn, um industrialista brilhante, mas distorcido, havia sido transformado por sua própria fórmula experimental em um agente do caos que gargalhava. Pilotando seu planador do duende de alta tecnologia, ele semeava o terror do alto. Seu arsenal era coisa de pesadelo. Bombas abóbora que não eram apenas explosivas, mas também liberavam nuvens de gás radioativo, capazes de desorientar e enfraquecer qualquer um pego em seu raio de explosão. Sua risada maníaca ecoando pelas ruas da cidade era um arauto de destruição pura e imprevisível. Do mundo acadêmico veio um tipo diferente de monstro. Dr. Otto Octavius, antes um respeitado físico nuclear, havia se tornado prisioneiro de sua própria criação. Um acidente de laboratório fundiu um conjunto de tentáculos mecânicos altamente avançados e com inteligência artificial à sua coluna, distorcendo sua mente no processo. Como Dr. Octopus, ele era um oponente formidável. Os 4 braços metálicos eram extensões de sua vontade, possuindo força e destreza incríveis. Eles podiam esmagar aço, rasgar concreto e mover-se com uma graça aterrorizante e serpentina. Esses tentáculos lhe davam um alcance incomparável e a capacidade de lutar contra múltiplos oponentes ao mesmo tempo, transformando qualquer ambiente em uma armadilha mortal para seus inimigos. O terceiro membro dessa aliança sombria era um ser de pura e bruta energia. Max Dillon, um ex-engenheiro elétrico, havia sido vítima de um acidente bizarro envolvendo um raio, que transformou seu corpo em um capacitor elétrico vivo. Agora conhecido como Electro, ele era uma usina de energia ambulante com imenso potencial destrutivo. Ele podia absorver e projetar vastas quantidades de eletricidade, disparando relâmpagos devastadores da ponta dos dedos. Ele podia deslizar pelas linhas de energia, viajar na velocidade da eletricidade e manipular qualquer dispositivo eletrônico na cidade. Seu poder era bruto e indomável, uma força da natureza que ameaçava mergulhar a cidade inteira na escuridão e no caos. Cada vilão era uma ameaça significativa por si só, capaz de desafiar qualquer herói. O Duende Verde representava ataque aéreo caótico e guerra química. Dr. Octopus era um mestre do controle terrestre e da força bruta, seus membros mecânicos o tornando uma fortaleza ambulante. Electro era o Coringa definitivo, um ser de pura energia que podia perturbar a própria infraestrutura da qual a cidade dependia. A ideia de eles operarem independentemente já era aterrorizante o suficiente. Mas uma ideia sinistra estava começando a se formar em suas mentes corrompidas. E se eles não tivessem que lutar suas batalhas sozinhos,
E se eles combinassem seus poderes únicos e terríveis? A ideia de uma aliança não nasceu da amizade ou do respeito mútuo, mas de um poço compartilhado de amargura e ambição. Cada vilão tinha provado a derrota nas mãos de um aranha-herói. Cada um nutria um ódio profundo pelos teiosos que frustraram seus grandes planos. O Duende Verde, num momento de clareza distorcida em meio à sua loucura habitual, foi o primeiro a propor a união. Ele viu o potencial não apenas para a vingança, mas para algo muito maior. Ele vislumbrou um mundo remodelado à sua imagem, um mundo onde eles detinham o poder e os heróis não eram nada além de uma lembrança ruim. Ele procurou os outros no submundo da cidade. Seu primeiro encontro foi com o Dr. Octopus em seu laboratório isolado à beira-mar. Octavius estava inicialmente cético, seu orgulho e intelecto o tornando relutante em dividir o palco. Mas o duende era persuasivo. Ele pintou um quadro de uma cidade de joelhos, de buscas científicas sem limites éticos e de controle absoluto sobre os recursos que ambos desejavam. Ele falou em sobrecarregar o novo Aranha Time, com um ataque em múltiplas frentes que eles jamais conseguiriam lidar sozinhos. A lógica era inegável. O Dr. Octopus, com sua mente estratégica, viu a vantagem tática. A força combinada de seus tentáculos e o bombardeio aéreo do duende seriam quase imparáveis. O pacto foi selado. O alvo final deles era o Electro. Eles o encontraram drenando energia de uma subestação, crepitando com energia roubada e raiva. Max Dillon estava menos interessado em estratégia e mais em poder bruto e no medo que isso inspirava. O Duende e Octavius não lhe ofereceram uma parceria de iguais. Eles lhe ofereceram um buffet ilimitado. Eles prometeram a ele acesso à rede elétrica principal da cidade, uma chance de se tornar um deus da energia, de ter cada luz, cada tela, cada vida dependente da eletricidade em suas mãos. O fascínio era forte demais para resistir. Com a habilidade do Electro de causar apagões em toda a cidade e controlar o fluxo de informações, o plano de dominação deles se tornou assustadoramente viável. E assim, o Sexteto Sinistro nasceu. O objetivo deles era simples e aterrorizante: conquistar o mundo, começando pela cidade do Rio de Janeiro. O plano deles era um ataque em 3 frentes, projetado para paralisar a cidade e esmagar seus heróis. O Electro iniciaria um blackout total, mergulhando a cidade no caos e cortando as comunicações. O Dr. Octopus então usaria a confusão para tomar o controle de infraestruturas-chave e centros financeiros com seus braços mecânicos. Finalmente, dos céus o Duende Verde agiria como o agente do terror, usando suas bombas radioativas para subjugar a população e eliminar qualquer resistência. Eles acreditavam que seu poder combinado era absoluto, e que nenhum herói, ou mesmo uma equipe de heróis, poderia impedi-los. Os vilões não demoraram muito para colocar seu plano devastador em ação. O ataque, bem, começou ao anoitecer, assim que as luzes da cidade começaram a piscar. Começou com um piscar, depois uma sobrecarga e então, honestamente, escuridão total. Canalizando meu poder através da principal central elétrica da cidade, criei um enorme pulso eletromagnético que derrubou toda a rede. Em um momento, a Times Square era um farol de luz deslumbrante. No próximo, era um cânion de vidro preto e telas silenciosas. O pânico começou a se espalhar pelas ruas enquanto os carros paravam, os metrôs paravam, e milhões de pessoas eram mergulhadas em um silêncio e escuridão inquietantes. Esta foi a primeira etapa do cerco. Com a cidade cega e confusa, era minha vez de agir. Seus tentáculos metálicos o carregaram rapidamente pelas ruas escuras, quebrando as portas da Bolsa de Valores de Nova York. Lá dentro, meus braços se moviam com precisão aterrorizante, rasgando servidores de computador e desativando redes financeiras. Meu objetivo não era apenas roubo, mas cortar o coração econômico da cidade, criando um nível de caos que levaria semanas, talvez até meses para ser reparado. Seus membros metálicos eram um turbilhão de destruição, jogando sem esforço os seguranças e rasgando cofres reforçados. Eu estava estabelecendo uma nova ordem mundial, uma onde eu controlava o fluxo de poder e riqueza. Enquanto isso, bem acima da cidade sem poder, meu riso ecoava pela noite. O Duende Verde pairava em seu planador, uma silhueta demoníaca contra o fraco luar. Comecei minha campanha de terror, jogando minhas bombas de abóbora não em ruas vazias, mas perto de delegacias de polícia e centros de resposta a emergências. Essas bombas não apenas explodiram, elas liberaram nuvens de gás desorientador,
semeando confusão e medo entre os primeiros socorros. Meu objetivo era desmantelar a capacidade da cidade de se ajudar, para garantir que a única autoridade restante fosse a que eu e meus novos aliados representávamos. A cidade estava sob um ataque coordenado e em 3 frentes. Os membros da equipe Aranha, espalhados pela cidade quando o apagão atingiu, sentiram o caos explodir. Eu estava a caminho de casa da escola quando vi as luzes se apagarem e ouvi as primeiras explosões distantes. Eu estava monitorando os canais da polícia e, de repente, chamadas frenéticas e aterrorizadas começaram a chegar de todos os bairros. O sentido aranha de Peter gritou com uma intensidade que ele raramente havia sentido antes. Um alarme em toda a cidade de perigo avassalador. Sabíamos que não era um apagão comum, isso foi um ataque. Separadamente, cada um colocou suas máscaras. Sua cidade estava clamando por um herói. Hoje à noite, ela teria 3. A equipe Aranha se encontrou num ponto de encontro combinado, uma gárgula no topo do edifício Chrysler, com seu pináculo metálico agora escuro contra o céu noturno. O ar estava pesado com fumaça e os sons distantes de sirenes e gritos. Pedro, o líder nato, avaliou rapidamente a situação. Isso é coordenado. O Electro na energia, o Ok na infraestrutura e o Duende causando o caos. Não podemos lutar contra eles 1 a 1. Temos que separá-los, mas também temos que nos apoiar. Era um problema complexo, mas eles eram uma equipe feita para a complexidade. Tinham que trabalhar juntos, usando suas habilidades únicas em perfeita harmonia para contra-atacar o ataque unificado dos vilões. O primeiro movimento deles foi uma exibição brilhante de estratégia cooperativa. Eu vou ficar invisível, chegar perto do Ok na bolsa de valores e tentar pegar algumas informações. Não vou confrontá-lo, só criar uma distração. Ao mesmo tempo, Jessica alçou voo, sua habilidade de planar permitindo que ela sobrevoasse o caos. Ela agia como os olhos da equipe no céu, retransmitindo o caminho de voo do Duende Verde para o Pedro. Isso permitiu que Pedro interceptasse o Duende, usando sua agilidade e teias para atrair o vilão maníaco para longe dos centros civis e para um distrito industrial menos populoso, preparando o terreno para um confronto direto. Pedro, o Duende está indo na sua direção, nordeste. Ele está descendo, provavelmente procurando mais encrenca. O trabalho em equipe era fluido e intuitivo. Enquanto Pedro mantinha o Duende ocupado, desviando de bombas de abóbora e trocando golpes no ar, Jessica fornecia apoio crucial. À distância, ela disparava rajadas de veneno precisas, não no próprio Duende, mas em seu planador, fazendo-o engasgar e perder altitude. Isso forçou o Duende a se concentrar em controlar seu veículo danificado, dando a Pedro as aberturas de que precisava para desferir golpes decisivos. Era uma dança de distração e precisão, um ataque duplo que o Duende arrogante não havia antecipado. Ele estava acostumado a ser quem controlava o caos, não a reagir a ele. Lá embaixo, Miles executou sua parte do plano perfeitamente. Ele passou despercebido pela fúria de Octavius e plantou uma série de emissores sonoros de teia, feitos sob medida por Pedro ao redor da bolsa de valores. Ao sinal de Pedro, ele os ativou. Emissores ligados, vamos ver se o Ok gosta de um barulhinho. Os dispositivos emitiram um pulso sônico de alta frequência que interferiu na sofisticada neuroligação dos tentáculos do Ok, fazendo-os se contorcer e se debater incontrolavelmente. A sobrecarga sensorial repentina enfureceu e confundiu o Dr. Octopus, forçando-o a abandonar seu objetivo e recuar para descobrir a fonte da interferência. A equipe Aranha havia desestabilizado com sucesso 2 das 3 ameaças, não pela força bruta, mas por um trabalho em equipe inteligente e coordenado. Com o caos inicial contido e 2 dos vilões temporariamente na defensiva, a Aranha-equipe rastreou o Dr. Octopus de volta ao seu centro de comando improvisado, a Torre Oscorp abandonada. O arranha-céu escurecido era o covil perfeito, um monumento ao titã industrial caído da cidade, Norman Osborn. A equipe sabia que este seria o primeiro grande confronto como uma unidade, um verdadeiro teste da capacidade deles de lutar juntos. Ao se aproximarem, puderam ver os andares superiores da torre piscando com uma luz estranha, um sinal de que o Ok estava tentando reiniciar seus sistemas e provavelmente conversando com seus aliados. Não havia tempo a perder. A infiltração deles foi uma obra-prima de sinergia.
Miles, mais uma vez invisível, escalou o exterior do prédio. Sua tarefa era desativar quaisquer sensores externos ou armadilhas que o Ock pudesse ter colocado. Lá dentro, Peter e Jessica entraram por um túnel de acesso no nível inferior. Eles se moviam em perfeita sincronia, o sentido aranha de Peter os guiando pelos corredores escuros, alertando-os sobre placas de pressão e detectores de movimento, enquanto Jessica usava seus jatos de veneno para curto-circuitar discretamente os painéis de segurança. Eles eram uma unidade silenciosa e eficiente, avançando para o covil do inimigo. Cada passo um testemunho da crescente confiança mútua e de suas habilidades combinadas. Eles encontraram o Dr. Octopus no andar principal de pesquisa, seus braços metálicos trabalhando furiosamente em um console central, tentando recuperar o controle total. O confronto foi imediato e explosivo. Seus insetos intrometidos, vocês acham que podem me parar? Eu sou a evolução encarnada. Octavius, enfurecido, atacou com todos os 4 tentáculos. Peter enfrentou o ataque de frente. Sua agilidade incrível, permitindo que ele se esquivasse e se movesse entre os membros de metal esmagadores. Ele engajou o Ock diretamente, mantendo a atenção do vilão focada nele. Este era o plano. Peter seria a isca, o ponto central do conflito, atraindo toda a força da raiva e do poder do inimigo sobre si mesmo, criando a abertura que seus companheiros de equipe precisavam. Enquanto Peter dançava com a morte, Jessica e Miles executaram seu ataque coordenado. Das vigas acima, Jessica lançou uma saraivada de poderosos jatos de veneno, mirando nas articulações e nos servomotores dos tentáculos, causando faíscas e diminuindo seus movimentos. Mira nas juntas, Miles. Isso vai zoar com o controle dele. Simultaneamente, o agora visível Miles surgiu de lado, um borrão de preto e vermelho. Ele saltou nas costas do Ock e desferiu um golpe de veneno com força total diretamente na interface neural na base do pescoço do vilão. Desculpa, doutor, mas você tá precisando de um reboot. O choque bioelétrico foi imenso, sobrecarregando a conexão entre homem e máquina. Os tentáculos ficaram moles, caindo no chão com um baque ensurdecedor. E o Dr. Octopus desabou, inconsciente. Eles haviam vencido a primeira batalha. A vitória dele sobre o Dr. Octopus durou pouco. Um rugido furioso de energia irrompeu do outro lado da cidade, e o céu se iluminou como se um novo sol, irado, tivesse nascido. O Eletroco, sentindo a derrota de seu aliado, decidiu escalar a situação. Ele não estava mais apenas drenando energia, ele estava absorvendo tudo, canalizando toda a rede elétrica da cidade para seu próprio corpo na estação de energia do East River. Seu plano era atingir uma massa crítica de energia, o suficiente para liberar uma única e catastrófica explosão, que não apenas apagaria a cidade, mas obliteraria fisicamente vários quarteirões. A equipe Aranha sabia que este era o último e desesperado lance. Chegando à usina, eles se depararam com uma cena de pura fúria elemental. O Eletroco não era mais um homem. Ele era um ser de eletricidade pura e cegante, pairando no centro de um vórtice massivo de energia. Arcos de raios chicoteavam, atingindo transformadores e transformando-os em escória derretida. O ar crepitava com ozônio, e o chão zumbia com um poder aterrorizante. Aproximar-se dele diretamente era suicídio. Eles precisavam de um plano que fosse tanto sobre ciência quanto sobre luta. Jessica, preciso que você chame a atenção dele. Mantenha o foco dele para cima. Miles, você e eu vamos trabalhar nas estações de aterramento. Precisamos criar uma válvula de escape massiva para toda essa energia. A Mulher-Aranha subiu ao ar, sua habilidade de planar a tornando um alvo ágil. Ela disparou rajadas de veneno no vórtice ao redor do Eletroco, não para machucá-lo, mas para irritá-lo, para desviar a atenção dele do chão. Você acha que pode me parar? Eu sou a tempestade. Eu sou o futuro. O Eletroco, enfurecido, disparou raios massivos contra ela, que ela habilmente desviou, levando o ataque dele cada vez mais alto no céu. Enquanto Jessica fazia o papel de toureira, Pedro e Miles trabalhavam freneticamente no chão. Eles balançavam entre os gigantes bancos de capacitores, usando seus lançadores de teia para conectar as hastes de aterramento principais com fios grossos e isolados de teia. Era um trabalho perigoso. Raios perdidos atingiam tudo ao redor deles.
Miles usou sua velocidade e tamanho menor para entrar em espaços apertados, enquanto Pedro usou sua força para prender os cabos pesados. Eles estavam construindo um circuito gigante, projetado para canalizar toda a energia do eletroco com segurança para o East River. Ao conectar o último cabo, a armadilha estava montada. Agora, tudo o que eles precisavam era que a isca levasse o touro para a jaula. Com o circuito de aterramento completo, Pedro deu o sinal. Jessica, agora, derruba ele. Entendendo na hora, a Mulher-Aranha mudou a tática. Em vez de desviar, ela mergulhou direto em direção ao chão, voando bem em cima das hastes de aterramento conectadas à teia. Um Electro enfurecido, vendo a chance, soltou a explosão mais potente que já tinha. Uma lança colossal de pura eletricidade mirando na heroína em fuga. Mas, como instruído, Jessica subiu no último segundo. O raio gigantesco errou ela e atingiu a estrutura de teia e cabos que Pedro e Miles tinham construído. O efeito foi instantâneo e espetacular. Toda a energia do Electro foi violentamente desviada pelo circuito. A teia brilhou incandescente enquanto trilhões de volts a percorriam, desciam pelas hastes de aterramento e sumiam na imensidão da Baía de Guanabara. Uma coluna gigantesca de vapor jorrou da superfície da água com um rugido ensurdecedor. No centro da usina, a luz que era o Electro piscou, diminuiu e então se apagou, sua energia totalmente e seguramente descarregada. Tudo o que restou foi Max Dillon, desacordado no chão, sem seu imenso poder. O Duende Verde, vendo seus dois aliados derrotados de longe, rosnou de frustração e fugiu para a noite, prometendo vingança para outro dia. Enquanto os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, os sistemas de energia de emergência da cidade começaram a voltar à vida. A ameaça imediata tinha acabado. O Aranha Team, exausto mas vitorioso, estava junto em meio aos escombros da usina. Eles tinham enfrentado uma ameaça sem precedentes, um ataque coordenado por alguns de seus inimigos mais mortais, e eles não só tinham sobrevivido, mas tinham triunfado. Eles provaram que, juntos, eram mais do que a soma das suas partes. Eles eram um verdadeiro time, um escudo para a cidade que todos amavam. A colaboração deles foi a chave para a incrível vitória. Enquanto eles balançavam de volta para a cidade que lentamente acordava, algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a sair de suas casas e abrigos. Elas olharam para cima e, vendo as três figuras balançando pelo céu, não fugiram com medo. Elas pararam. Elas apontaram. E elas começaram a aplaudir. O aplauso começou em uma esquina, depois se espalhou para um quarteirão inteiro, depois ecoou por bairros inteiros. Das janelas dos apartamentos e das ruas abaixo, uma onda de gratidão tomou conta dos heróis. A cidade maravilhosa estava aplaudindo eles, reconhecendo a coragem e o sacrifício deles. Eles eram Pedro, Miles e Jessica. Eles eram o Aranha Team. E eles eram, sem dúvida, os heróis da cidade.